A partir desse momento, a aula está sendo gravada, tá? Evidentemente que ela fica permanentemente proibida a comercialização de qualquer fato, tá? Caso vocês queiram compartilhar essa aula com alguém, é possível ser compartilhada, porém, que ela seja compartilhada de forma gratuita, assim como eu estou fazendo com todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Ontem nós tivemos alguma dificuldade em relação à questão dos quadrantes, tá? Até para quem não participou da aula de ontem, né? Temos algumas pessoas aqui que não participaram, que estão ingressando pela primeira vez hoje. Eu vou explicar uma questão do quadrante para que vocês possam todos compreender de uma forma mais didática, tá? Eu criei um pequeno desenhozinho aqui só para ficar mais claro, né? Mais específico. Talvez fique um pouco mais fácil de vocês compreenderem, tá? Aqui nesse desenho, muito mal feito, diga-se de passagem, nós temos 3, 6, 9, 12 velas de alta e de baixa, tá? Se nós temos 12 velas de 5 minutos, quantos quadrantes nós temos aqui de 15 minutos? São velas de 5 minutos, preste atenção na pergunta, são velas de 5 minutos, porém com expiração para 15 minutos. Se nós temos 12 velas, quantos quadrantes de 15 minutos nós temos? 4 quadrantes. Perfeito. Então, vamos lá. Só para tentar ficar mais fácil a exemplificação. Beleza? Digamos que o primeiro quadrante começou agora às 8 horas da noite, tá? Então, o primeiro quadrante de 15 minutos, ele é composto por essa velinha aqui, certo? Essa velinha aqui e essa velinha aqui, tá? Essas 3 velas aqui, elas compõem o primeiro quadrante das 8 horas, tá? Então, o que é que significa? Significa dizer que essa vela vermelha aqui é a vela das 8 horas da noite, das 20 horas, tá? Essa vela aqui, ó. Essa vela aqui é a vela das 20 horas. Ela vai finalizar às 20 horas e 5 minutos, beleza? Essa segunda vela aqui é a segunda vela do quadrante, tá? Porque ela vai iniciar às 20 horas e 5 minutos. E essa, por fim, é a terceira vela do quadrante, que vai iniciar às 20 horas e 10 minutos, finalizando às 20 horas e 15 minutos, quando aí encerra esse primeiro quadrante aqui, né? Encerra esse primeiro quadrante aqui e vai iniciar o segundo quadrante, que é o quadrante das 8h15, né? Composto por essa vela, das 8h15, essa vela das 8h20 e essa vela, por fim, das 8h25, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar a questão do quadrante? Alguém ainda está com alguma dificuldade em relação ao quadrante? Bom, eu vou pedir ajuda aqui também, eu vi que o Jaime também está aqui, os mais experientes aqui, que eu sei que foram meus alunos, né? O Jaime, o meu irmão, eu acho que o Léo também está por aqui, né? Mais alguém que foi, que foi não, né? Que é meu aluno, que está na aula aí, dá um salve, só para eu poder saber quem é que está aqui de aluno meu, para poder me dar uma ajuda aqui em relação às perguntas que vão estar passando pelo chat. O Bruno, tá? Então, a Grazi, que está com o perfil do Léo, né? O meu irmão e o Jaime. Então, nós temos aqui 4 alunos. Se alguém mandar alguma mensagem aqui, pessoal, no chat, vocês, alunos mais experientes, por gentileza, se passar batida a pergunta, respondam, que eu tenho certeza que vocês vão responder de forma correta, tá? Carlos Roberto pediu para explicar mais uma vez. Então, tá. Pessoal, por favor, mais uma vez, eu vou pedir para vocês que, quando forem ingressar, desliguem as câmeras. Ajuda muito para que fique, exatamente, para que fique sem essas imagens na lateral, tá? Eu vou explicar mais uma vez para o Carlos Roberto. Acho que foi o Carlos Roberto que acabou de perguntar, né, em relação ao quadrante. Então, vamos lá. Vou
O importante é vocês aprenderem. Carlos, preste bastante atenção, tá? Nós temos aqui 12 velas, ok? Essas 12 velas, elas são velas de 5 minutos. Cada vela dura 5 minutos. Depois de 5 minutos, ela nasce uma nova vela, beleza? Até aí, ok? Então, o que acontece? Essas 3 primeiras velas aqui, ó, essas 3 primeiras velas vermelhas aqui, representam um quadrante. Ou seja, se você juntar as 3 velas, ela vai se tornar uma única vela de 15 minutos, certo? Essas próximas 3 velas aqui, ó, se você juntar as 3, elas também, juntando as 3, vão representar uma única vela de 15 minutos. Essas 3 velas aqui posteriores, a mesma coisa, e essas últimas 3 velas aqui, a mesma coisa, tá? Então, cada bola dessa daqui representa um quadrante. Nós temos um quadrante, 2 quadrantes, 3 quadrantes, 4 quadrantes, tá? Então, nós só operamos, só fazemos a transação quando a nossa primeira vela toca na região de compra ou de venda, ou quando a segunda vela toca nos 2 primeiros minutos de vida dela, tá? Se ela passou para o 3º minuto, já não entramos mais, nós já esperamos um novo quadrante iniciar. Nós não operamos nunca na última vela e nem depois que passou os 2 primeiros minutos da segunda vela. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar até aí? Acredito que sim, né? Maravilha. Então, nós vamos agora para uma outra parte muito importante, que vocês me perguntaram bastante ontem, que é em relação às marcações, tá? Vamos agora para as marcações, que é a parte ainda de um conteúdo básico, só que muita gente ainda tem dificuldade mesmo com alguma experiência, tá? Então, deixa eu só apagar essas nossas linhas de água aqui, né? Então, como é que nós fazemos para identificar as melhores regiões de compra e de venda? Quando você for iniciar um ativo, como eu mencionei, você vai vir aqui no EURUSD, por exemplo, né? Vai vir essa cruzinha aqui de mais, sinalzinho de mais, desculpa. Em digital, como nós operamos para 15 minutos, digital sempre paga mais, lógico, quanto mais se paga, melhor, né? E é melhor para fazer scalper, caso seja necessário, vocês também vão aprender o que é um scalper, tá? Então, abriu o ativo, EURUSD, por exemplo, o que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão girar o cursor do mouse e tirar todo o zoom da tela, até aparecer essa imagem vermelha aqui, ó. Você não pode diminuir o zoom com o intervalo de tempo atual. Selecione para velas e barras, amplie esse intervalo para ter uma visão mais detalhada. Quando aparecer essa mensagem aqui na tela, significa dizer que você deu o zoom máximo para esse tempo de vela aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nesse lápis, escrito ferramentas grátis, ferramentas gráficas, vai clicar aqui em ferramentas gráficas, vai vir aqui nessas linha horizontal, clica na linha horizontal. Eu gosto de mudar a cor, então você vai selecionar a cor que você quiser aqui, eu gosto de colocar geralmente roxo. Espessura, eu gosto de colocar média, tá? Então, voltando, ferramentas gráficas, linha horizontal, a cor você põe a que você quiser, eu gosto de colocar uma cor que destaca, e do lado da cor aqui tem uma linhazinha que você seleciona a espessura da linha. Eu coloco média, tá? Então, você vai pegar essa linha, você vai colocar no topo máximo aqui das velas, ok? Vai pegar e vai colocar aqui em clonar. Ó, você vai ver que permaneceu essa linha aqui com uma lixeira, um cadeado, um olho, e do lado tem clonar. Você vai clicar em clonar e vai aparecer uma segunda linha. Você vai clicar aqui nessa bolinha e vai arrastar para o fundo do gráfico, tá? O que é que significa isso? Significa que nós identificamos o topo do preço e o fundo do preço dos últimos 4 dias, tá? Por quê? Nós estamos aqui do dia 8 de abril até hoje, dia 12 de abril. Então, nos últimos 4 dias, o preço máximo do EURUSD foi esse aqui, ó, 1,093335, tá? E o preço mínimo, 1,082115.
O que é que significa esses preços, Wilson? Pessoal, mais uma vez, para quem está chegando agora, por gentileza, vá desligando as câmeras para nos ajudar, porque com a câmera ligada acaba atrapalhando, fica com esses quadradinhos de câmeras flutuantes. Isso nos ajuda bastante, tá? Senão eu tenho que pausar a aula para poder desligar manualmente e fica uma coisa bem desagradável, tá? Muito obrigado por ter desligado. Então, vamos lá. O que é que significa esse preço? Como eu falei ontem, o preço do euro-USD, ele representa 1,09. Tudo que tiver depois do 0,9 é decimal, tá? Então, o que é que significa? Significa que o euro-USD, você precisa de 1,09 dólares americanos para comprar 1 euro. Você precisa de 1,09 dólares, ok? Sempre que você encontrar um par de moedas aqui, nesse caso, euro, USD, a primeira moeda, a moeda da esquerda, sempre será a moeda base, tá? A moeda da direita, no caso do dólar americano, nesse caso aí é a cotação. Então, significa que na cotação euro-USD, nós precisamos, né, nesse exato momento aqui, que o preço está aqui, ó, onde está essa barra branca aqui, no canto lateral direito inferior, está mostrando aqui que o preço atual, que é essa velhinha aqui que está se movendo, o preço atual do euro-USD está em $1,08, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você faz uma transação de venda, prestem bastante atenção nessa informação, tá? Se vocês fazem uma transação de venda aqui no euro-USD, você acha que o gráfico vai para baixo? O que é que você está fazendo nesse caso? Se você está vendendo o euro-USD, você está favorecendo o dólar americano, tá? Então, sempre que você faz uma venda, você vai favorecer a segunda moeda. Sempre que você faz uma compra, você vai favorecer a primeira moeda, tá? Nesse caso do euro-USD, se eu compro, eu estou favorecendo o euro, eu estou tornando o euro mais forte. Nesse caso do euro-USD, se eu vendo, eu estou favorecendo o dólar americano, eu estou tornando o dólar americano mais forte. Por quê? Se muita gente começa a vender euro-USD, o gráfico vai começar a despencar, 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 até, por exemplo, chegar a esse preço aqui de cotação está em 0,95. Significa nesse momento o quê? Que a partir daquele momento o dólar americano está mais forte do que o euro, né? Nesse caso você precisaria de 0,95 centavos de dólar para comprar um euro, tá? Mas para isso acontecer, muita gente precisaria vender o euro-USD, né? Colocando muita grana para que isso faça com que o gráfico desça, tá? Deixa eu só acompanhar as perguntas agora aqui, porque foi um questionamento, para mim, simples, mas para quem está começando, sempre bem complicado. Rodrigo, sim, é o Forex quem determina a cotação de preço, tá? Quanto mais dinheiro envolvido no Forex, mais o gráfico de binárias vai subir ou descer. A mesma coisa serve para o Forex. É o Forex quem determina, né, a direção dos gráficos em opções binárias, tá? Acredito que ninguém teve nenhuma dúvida em relação a isso. Até então, maravilha. Wilson, quais são as regiões as mais prováveis de você evitar derrotas, extremidades, tá? Eu costumo falar sempre para os meus alunos que operar meio de gráfico é sempre muito mais perigoso, tá? Então, quanto mais você opera extremidades, melhor, tá? Então, vamos lá. Colocou a linha de cima, colocou a linha de baixo, o que é que você vai fazer? Você agora vai ajustar a linha. E essa é a parte mais complexa para quem está começando. Por quê? Para você colocar uma linha em uma posição perfeita, primeiro que não existe lugar perfeito para você colocar uma linha, tá?
Às vezes você coloca a linha aqui, ó, por exemplo, onde eu coloquei agora, o gráfico vem, chega bem pertinho de tocar, não toca e despenca. Você espera o gráfico tocar na linha, para você poder fazer a venda perfeita, ele vem, chega bem pertinho por um fio de cabelo de gato, não toca e despenca. E você passou ali horas esperando o gráfico tocar, o gráfico simplesmente não toca e você é trollado, e aí você tem que procurar um novo ativo para que você possa efetuar a tua transação do dia, tá? Então, para que você possa ajustar as linhas, eu sempre gosto de colocar, preste atenção na informação, tocando o máximo de pavio possível, e sempre o mais distante possível do corpo da vela. O corpo da vela é esse negócio grande aqui, e o pavio é essa linhazinha pequenininha, tá? Fininha. Então, eu coloco a minha linha de compra ou de venda para tocar o máximo de pavio possível. Nesse caso aqui tem 2 pavis tocando, né? Então, você vai colocar a linha, ajustar a linha ao máximo possível de pavis, deixando o máximo distante possível do corpo da vela. Beleza? Então, eu coloquei minha primeira linha lá em cima, que é a minha linha de venda, e agora eu vou ajustar minha linha de compra, que é aqui no final do gráfico, tá? Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui, que legal. Aqui onde a linha está tocando somente em um pavio, ok? Se eu puxar essa linha daqui para cima, ó, você vai ver agora que nesse momento ela está tocando em 3 pavis. Nesse aqui e nesse aqui. E eu tô colocando ela para tocar em 3 pavis e tentando deixá-la o máximo distante possível do corpo da vela, tá? Então, esse aqui é o fundo do dia, certo? Qual o próximo passo? Marcou o topo, marcou o fundo do dia, que inclusive está bem pertinho. O que é que você vai fazer? Você já viu que o fundo é esse aqui, ó, o preço de 108,228. Você vai vir aqui com o cursor do mouse no canto aqui direito. Tá vendo um sininho de alerta aqui? Você vai colocar exatamente em cima da linha e clicar criando um alerta. Ó, criei um alerta, vai aparecer essa linha pontilhada aqui. Ok? Quando o gráfico está mais longe, nesse caso não precisa porque eu vou ficar de olho, eu coloco um outro alerta um pouquinho antes. Por quê? Se o gráfico estiver distante e eu estiver desconectado, ou se eu estiver fora da frente da tela, eu estiver lanchando, estiver lavando a louça, estiver fazendo qualquer coisa, vai tocar na minha linha pontilhada, no meu alerta, vai soar um barulho, um bip, e eu vou voltar correndo, porque significa que está bem perto da minha região de compra ou de venda. Nesse caso aqui, uma região de compra, tá? Eu vou usar isso aqui até como exemplo do quadrante, porque está bem pertinho aqui, como ainda está fechado, está bem pertinho de tocar, e aí eu vou mostrar para vocês exatamente a hora, né, que deveria ser feito, no caso, uma compra ou uma venda. Wilson, só o fato de estar no fundo do dia ou no topo do dia que eu falo são os últimos 4 dias, tá? Significa que é uma compra ou é uma venda? Não. Não significa dizer que só porque aqui é um fundo eu vou comprar e só porque lá é um topo eu vou vender. Para isso, nós temos os gatilhos, que aí entra aquela planilha que eu mandei para vocês com padrões de velas, tá? Quando tem o engolfo, quando tem o martelo, quando tem tudo isso, né, que me dá uma segurança a mais para eu poder executar uma ordem, nesse caso aqui, de compra, tá? Todo mundo conseguiu acompanhar em relação à linha? Na linha superior eu vendo, na linha inferior eu compro. É bem simples. O gráfico subiu, tocou lá em cima, vendi. O gráfico desceu, tocou aqui embaixo, comprei. Tá? Essas linhas aqui, elas têm nome, tá? A linha de baixo, ela chama suporte, e a linha de cima, ela chama resistência, certo? Elas servem para segurar o preço, e quanto mais toques tiver na linha, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o gráfico veio descendo, tocou na minha linha aqui, né? Eu deixei a linha marcada. O ideal é que ela faça o quê? Que ela faça um movimento de alta, como ela fez aqui, e volte novamente na linha, tá? Se o gráfico tocar na linha e começar a andar lateralmente aqui,
começar a andar de lado, isso é um indício que o gráfico está muito próximo de romper essa linha e continuar descendo, tá? Nesse caso aqui, ela fez um movimento bem legal, porque ela veio de uma forte queda, ó, desceu bastante aqui, chegou na linha, o preço segurou na linha, tá? Jogou o preço um pouquinho para cima e está voltando novamente nessa linha, né, para a gente poder fazer uma compra caso encontre confluências, tá? Então, vamos lá. Digamos que aqui nós já tivéssemos essa linha já programada de dias anteriores. Olha só que legal. O gráfico veio descendo, desceu, 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 desceu. Chegou nessa vela aqui, a vela das 15 horas e 10 minutos, ela veio, tocou na minha linha, rompeu e retraiu, terminando aqui em cima. Vocês entrariam nessa vela aqui, que veio e tocou na nossa região de compra? Vocês entrariam comprando nessa vela aqui que desceu? Essa vela aqui, das 15h10? Por que não compraria, Rodrigo? Terceira vela, exatamente, Ciro. Essa é a última vela. Eu não consegui identificar quem é o mais 55799. Colocou sim, porém, colocava o fechamento para a próxima numa compra. É possível fazer isso, tá? Isso nós chamamos de reversão de tendência, porém, eu não compraria porque ela terminou muito distante da linha. Então, se você comprasse, quem falou que compraria aí, a vela teria, a compra seria mais ou menos aqui, ó. Então, você poderia correr um risco de tomar um loss. Aqui você não perderia, teria ganho de qualquer jeito, mas era muito arriscado, tá? Mas eu vou explicar a diferença de retração e reversão e vocês vão conseguir entender de uma forma mais prática. Larissa está perguntando, tem que vender, não é não? Não é um martelo? Na verdade, isso aqui é um martelo invertido, tá? Se você for levar em consideração que isso aqui seja um martelo, porém, o martelo invertido, ele precisaria ser verde. Desculpa, martelo invertido não, ele é um martelo, e isso aqui precisaria ser verde, não é vermelho. O martelo, ele precisa ser verde aqui para poder dar uma clareza maior sobre uma nova tendência, nesse caso de compra, tá, Larissa? Pessoal, é muito simples isso aqui. A parte mais difícil é você encontrar a posição correta de colocar as linhas, tá? Como eu falei, coloque para tocar o máximo possível nos pavis do fundo e o mais distante possível do corpo das velas, tá? Feito isso, é só aguardar, posiciona os alertas. Para criar o alerta, como eu falei, é só passear com o mouse. Ó, você vai ver que está passeando aqui, o preço está passeando, e do lado tem um sininho, ó. Criar um alerta, é só clicar em cima que ele vai criar automaticamente, tá? Então, essa aqui é a primeira parte, onde a gente vai estar adicionando essas linhas, né, chamadas de suporte e resistência. Ok? O áudio está ruim? Para mais alguém, o áudio está ruim? Maravilha. Feito essas linhas de compra e de venda, a princípio, prestem bastante atenção, a maioria dos traders no mercado trabalham com algo chamado price action, né, que nada mais é do que popularmente conhecido como ação do preço. E o que é a ação do preço? A ação do preço é você encher o gráfico de linhas. Você vai colocar linha em um monte de lugar, acreditando que o preço não vai romper. Por exemplo, aqui você já colocaria uma outra linha, né? Tocando aqui nesse topo, onde está tocando em alguns pavis, o máximo distante possível do corpo. Então, a maioria dos traders acredita que o price action traz resultado, né? Ele até traz resultado, mas na grande maioria dos casos você acaba quebrando banca, né? E por isso que eu não gosto de operar em price action. Eu prefiro operar analisando velas, principalmente em topos e fundos do dia, tá? Então, vamos lá.
Feito isso com as linhas que nós acabamos de colocar, nós vamos para uma outra coisa que aí é um pouquinho mais complexo, que é chamado de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Esse é um grande segredo que poucas pessoas fazem uso, de fato, da forma correta, das linhas de tendência, tanto de alta quanto de baixa, tá? Uma linha de tendência nada mais é do que você identificar para onde o gráfico está indo, nesse caso aqui do EURUSD, o gráfico está nitidamente o quê? Descendo. Ele está na tendência macro, majoritária, de queda. Então, é muito mais fácil para mim encontrar posições vendedoras do que posições compradoras, porque eu tenho que acompanhar a tendência do mercado. Se o mercado está botando o gráfico do EURUSD para cair, eu vou procurar, né, mais oportunidades de quê? De venda. Então, para você colocar uma linha de tendência de baixa, você vai vir aqui, ó, canto inferior esquerdo, certo? Clica novamente em ferramentas gráficas, vem aqui em linha, a cor já está roxa, né? Vou colocar uma cor aqui diferente para vocês conseguirem enxergar melhor. E aí você faz o quê? Você vai conseguir identificar quais são os topos nessa queda. O topo daqui, nessa queda aqui, é esse aqui, e o outro topo está aqui. Então, você vai colocar o início da linha aqui, nesse primeiro topo, e vai puxar a linha para baixo em diagonal. Preste atenção. Ó. Você vai puxar em diagonal uma linha, certo? Feito isso, você vai fazer o quê? Ajustar a linha, certo? Para você colocar uma LTA ou uma LTB, que é essa linha de tendência, nesse caso aqui, LTB é uma linha de tendência de baixa, tá? Que é o que o gráfico está nos apresentando no momento. Então, essa LTB, que é uma linha de tendência de baixa, ela precisa tocar no pavio mais alto de quando começou a queda, né? A queda começou aqui, ó. Começou aqui no dia 11 de abril, popularmente conhecido como ontem, às 7 horas e 15 minutos. A partir daqui o gráfico começou a quê? A cair. Aí você vai esperar ele formar um novo topo, formou um novo topo aqui, ó, tocando no pavio, e aí você vai fazer a entrada, que eu acredito seja a entrada melhor de todas, que é o terceiro toque. Então, para nós termos uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, onde você compra, ou uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, onde você vende, é importante que o preço faça o quê? Descole da linha. O preço não pode ficar acompanhando a linha, o preço precisa fazer isso aqui, ó. Quando o preço está caindo, ó, preste atenção, o preço está caindo, 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 caindo. Aqui ele encontrou uma força compradora, jogou o preço para cima, encontrou essa LTB, né, descendo, e ele fez o quê? Jogou o preço para baixo. A LTB precisa, obrigatoriamente, jogar o preço para baixo. A LTA precisa, obrigatoriamente, jogar o preço para cima. Esse é um grande segredo que pouquíssimas pessoas usam no mercado, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o gráfico fazer o que agora? Subir, 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 subir e tocar aqui na minha LTB. Assim que ela tocar na linha da LTB, eu vou fazer o quê? Assim que ela tocar na LTB, o que é que eu faço? Uma venda. Perfeito? Por quê? Se a linha de tendência é de baixa, vou vender. Se a linha de tendência é uma linha de tendência de alta, eu vou comprar. Vitor Hugo perguntou se o ideal não seria colocar na ponta do pavio. Vitor, em tempos gráficos menores, sim, seria na ponta do pavio. Em tempos gráficos maiores, como é o caso de M15, não. Por quê? Às vezes, se você coloca na ponta do pavio, às vezes o próximo toque não toca e você perde uma grande oportunidade. Então, eu prefiro colocar no meio do pavio, né, próximo da vela, porque nesse caso da linha de tendência, quanto mais próximo da vela você colocar, melhor, né? Principalmente quando faz isso aqui, ó, grandes retrações, quando a vela tentou romper e voltou, tentou romper de novo e desmanchou, tá? Então, tentem colocar ela no meio do pavio, né, numa distância legal para as velas, mas como eu falei, tudo isso é questão de treino, precisa se treinar muito para vocês conseguirem aprender a colocar a linha nas posições corretas, tá? Ó, você viu que o EURUSD quase tocou, ele veio aqui nessa vela das 8h30, quase tocou, perdeu força, voltou
e agora está subindo um pouco, tá? Vou esperar ele vir tocar aqui, para poder dar um exemplo para vocês daqui a pouco, assim que tocar. Beleza? Todos conseguiram compreender em relação a como colocar uma linha de tendência de baixa, nesse caso? Renilson, na verdade, você consegue ter uma noção do horário mais ou menos, porque tudo depende da força da vela. Por exemplo, ó, eu acredito, pela minha experiência, que o gráfico vai bater aqui e ele vai por aqui, mais ou menos por essa região aqui, ó. Então, eu acredito que ela vai tocar na LTB entre as 22 horas de hoje, tá? E as 1h45, mais ou menos, de amanhã. Então, entre as 22 horas, entre 22 e 2 da manhã, eu acredito que o gráfico vai dar uma subida, tocar na LTB, para a gente poder fazer uma venda, tá? Como eu falei, tudo depende do tamanho das velas. Se as velas estiverem assim, nesse tamanho assim pequenininho, vai demorar um pouco mais, mas daqui a pouco vai surgir uma vela grandona e a gente vai ter uma noção melhor do horário, né, que vai vir a tocar, tá? Deu para entender mais ou menos, Nilson? Sem problema, Fábio, explico sim. Ó, sempre que você abrir o gráfico, a primeira coisa que você tem que identificar é a tendência do gráfico. Nesse caso do EURUSD aqui, a tendência é uma tendência de quê? De queda, tá? Uma tendência de baixa. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai identificar topos desse movimento de baixa, porque o gráfico começou aqui, ó, e começou a descer. Só que aqui ele criou um topo, ó, desceu, 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 subiu, criou um topo, desceu, 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 daqui a pouco ele vai fazer o quê? Vai subir de novo. Por quê? Tudo que desce sobe, tudo que desce precisa respirar, precisa ganhar fôlego. Então você já identificou que tem um topo aqui e um topo aqui. Então você vai vir aqui, ó, ferramentas gráficas, linha, vai clicar aqui no topo, solta a linha e vai trazer uma nova linha para passar por aqui, ó. A linha precisa o quê? A linha precisa o quê? Tá no topo desse pavio aqui, certo? Que foi quando começou a queda. E precisa também cruzar os pavis, nunca as velas, tá? Cruzar os pavis desse topo que ela deixou aqui, tá? Então, nós identificamos que nessa queda do EURUSD, tem um topo aqui, que foi quando começou a cair, e um topo aqui, que foi também quando começou a cair novamente. Então, eu acredito que o gráfico vai voltar novamente lá, vai tocar e vai voltar a cair de novo, tá? Inclusive, eu já vou deixar essa LTB pronta aqui, porque provavelmente eu vou operar nela. Sempre numa LTB ou numa LTA, o terceiro toque é o melhor toque de todos, tá? É o toque que costuma respeitar mais. Beleza? Deu para entender mais ou menos, Fábio? O Rodrigo perguntou, mas como ela está lateralizada, perto do suporte, é bem provável que ela rompa assim buscar LTB, né? Na verdade, ela não está tão lateralizada assim. Se você tirar o zoom um pouquinho mais, Rodrigo, você vai ver que o gráfico desceu, tocou, subiu, ganhando um fôlego e voltou a descer novamente, tá? Ó, essa parte aqui, deixa eu pegar aquele lapisinho aqui para escrever. Essa parte aqui, ó, do gráfico, essa parte aqui, sim, está lateralizada. Beleza? Nesse caso daqui não, porque ó, o gráfico subiu, e agora começou a fazer o quê? Está descendo. Ele vai buscar o suporte, eu acredito que o suporte vai resistir, a menos que tenha alguma notícia que faça isso modificar, vai tocar mais algumas vezes ainda antes de subir, buscando a LTB, nesse caso. Deu para entender, Rodrigo? Vitor perguntou se tem um mínimo de dias para ser marcado a linha, exemplo, 4 dias atrás. Cara, você vai identificar sempre, se for uma LTB, você vai identificar sempre os topos desse movimento de queda.
identificou os topos, vai criar essa linha, a linha não pode cruzar as velas. Se você conseguiu passar uma linha que não cruze velas, como é o caso desse do EURUSD, significa que você tem uma LTB perfeita, que é esse caso aí que eu acabei de colocar. A Luana perguntou como vou saber o terceiro toque. Luana, na verdade, você tem que esperar, né? Você tem que esperar. Quando é LTA e LTB, não consegue colocar isso aqui, não consegue colocar alerta. Daí você precisa esperar pacientemente até tocar. Eu, com a minha experiência, já consigo projetar mais ou menos quando ele vai tocar na LTB ou na LTA. Ricardo Carvalho perguntou, LTB é uma linha de projeção. Exatamente. Ele projeta um movimento de queda. Então, nesse caso, como o EURUSD está caindo, é muito mais fácil eu vender do que eu comprar. É mais seguro eu vender, seguindo a tendência do mercado. Beleza? Então, sempre que as velas tocarem na linha, né, nesse caso aqui não é LTB, é uma venda. É bem simples, tá? Daqui a pouco eu procuro uma LTA, né, para poder dar como exemplo, mas a gente vai seguir para não atrasar o cronograma, tá? Além da linha de resistência, que é essa linha de cima, a linha de suporte, que é essa linha de baixo, a LTB, que é essa linha azul aqui em diagonal, nós temos uma outra linha que também é uma linha muito importante, chamada de linhas de Fibonacci, tá? As linhas de Fibonacci é uma linha que eu só utilizo como confluência de fatores, tá? E vocês vão encontrar elas aqui também em ferramentas gráficas. Vão vir aqui em ferramentas gráficas, clicando, linhas de Fibonacci, clica também em cima e coloca uma cor que fique fácil de visualizar. Vou colocar aqui laranja, tá? Como traçar uma Fibonacci da forma correta? Essa parte também é complexa. Peço que vocês prestem bastante atenção, mesmo aqueles que já têm mais experiência, tá? Então, vamos lá. Para você identificar, eu vejo que as pessoas ficam colocando linha de Fibonacci em todo lugar, tá? Então, a linha de Fibonacci, o que seria uma linha de Fibonacci? A linha de Fibonacci é uma região com métricas de sequência de tendência. O que é que significa? Se eu já identifiquei que o EURUSD ele está numa tendência macro de queda, eu vou procurar quedas verticais, como é esse caso aqui, ó, o gráfico despencou. Isso aqui é um gráfico despencando, ó. Ele despencou. Daqui das 9h55 até as 15h20, praticamente ele só caiu, tá? Então, identifiquei uma queda vertical, como é esse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o topo de quando ele vai começar a cair, que foi essa velinha aqui, ó, a vela das 10h05. Desculpa, não. Quando ele começou a cair foi aqui. A vela das 9h55 foi quando ele começou a fazer uma tendência agressiva de queda, tá? Ele tentou subir aqui e a partir desse momento aqui ele agressivamente começou a cair. Então, você vai colocar a linha de Fibonacci aqui, clica, ó, e aí você vai arrastar para baixo. Por quê? Como está na tendência de baixa, você vai clicar e arrastar para baixo, procurando o fundo máximo do pavio, ó. O máximo que o preço chegou foi esse fundo aqui, ó. E vai clicar aqui, deixando dessa forma aqui, ó. A linha 0 vai ficar no fundo e a linha 100 vai ficar no topo de quando começou a cair. Se o gráfico está caindo, você vai clicar no topo e arrastar para o fundo máximo, que foi essa vela aqui, ó. Você vai ver que não tem nenhum pavio mais baixo do que essa vela aqui das 15h10. Então, aqui é o fundo máximo. E para que serve a linha de Fibonacci? A linha de Fibonacci, você vai ver que ela tem algumas métricas. A métrica de 23,6, agora eu vou recorrer ao lápis. Cadê o lápis? Aqui. Você vai ver que tem uma métrica aqui ó, de 23,6, uma métrica de 38,2, outra métrica de 50 e a métrica de 61,8, tá? Então, de primeira, vocês já vão fazer o quê? Ignorar essa aqui de 23,6. Porque essa linha aqui é uma linha frágil, é uma linha que não tem rigidez, ela rompe com muita facilidade. E para que vai servir essa de 38,2, de 50 e de 61,8? Toda vez que você cria uma Fibonacci de baixa, você vai procurar oportunidades de quê? De venda. Então, se o gráfico começar a subir, ó, subiu, tocou aqui na nossa linha de 38,2.
na primeira vela do quadrante ou nos 2 primeiros minutos da segunda vela, você vai fazer o que nesse caso aqui? Tocou na 38,2, o que é que a gente faz? Vende. Por quê? A tendência é que o preço bata na Fibonacci de 38,2 e respire, desce um pouquinho. Ela vai buscar a Fibonacci de 50, bata na de 50, pegou na primeira vela ou na segunda vela, nos 2 primeiros minutos, venda novamente. Por quê? Ela vai bater e vai respirar um pouquinho até ir buscar a última métrica, que é a de 61,8, tá? E nesse caso aqui, prestem atenção que vocês vão aprender já uma coisa que vocês iriam aprender daqui a pouco. Vocês já vão aprender já de primeira mão. Atenção ao que eu vou falar nesse exato momento. A linha de 61,8 é a melhor de todas, tá? É a mais rígida de todas. A 50 é a segunda melhor e a 38,2 é boa, mas não se compara à de 61,8. Se você esperou o gráfico chegar na de 61,8 e junto com a 61,8 está cruzando uma LTB, ó, a LTB está cruzando, certo? Vou botar o zoom aqui, ó. Tem a LTB, que você já faria venda na LTB, normal. Além da LTB, você tem uma FIBO. Isso aqui é uma venda que nós chamamos de venda perfeita. Isso aqui, ó, é uma confluência de fatores, ó. Por quê? Ela vai tocar ao mesmo tempo na nossa linha de LTB, que é essa linha azul que está descendo aqui, e ao mesmo tempo ela vai tocar na onde? Na linha de 61,8. Então, você vai ter 2 toques, isso aqui chama confluência de fatores, tá? E isso é o que nós chamamos de entrada perfeita. Dificilmente, uma a cada 200 entradas que você der nessa confluência assim, vai dar errado. Esse é o tipo de entrada que eu espero dias, às vezes, para poder dar uma entrada maior. Às vezes vocês me veem dando entradas maiores, é quando isso aqui acontece. Quando eu encontro confluência de fatores. Ou seja, eu tenho 2 confirmações de que essa região aqui é uma região maravilhosa para vender. Porque eu tenho a LTB e também tenho uma linha de 61,8 da Fibonacci. Tá? Vou fechar aqui só para poder ler os comentários. Todo mundo conseguiu acompanhar? Explico sim, Ricardo. Explico o LTA assim. Ó, quando isso aqui acontece, pessoal, eu consigo, nesse caso aqui, definir mais ou menos o horário que a vela vai tocar, tá? Ó, se você prestar bastante atenção, e eu já vejo que o gráfico está começando a subir. Vamos só apagar aqui. Ó, eu estou vendo que o gráfico está começando a subir. Eu estou vendo que nessa região aqui tem uma confluência, tem um cruzamento X. O que é que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu sei mais ou menos o horário que vai tocar. Ó. Ele vai tocar no dia 4, desculpa, no dia 13 do 4 amanhã, entre as 9h23 e as 10 horas. Então, eu já sei que entre as 9h23 e 10 horas, eu já sei que ele vai tocar. Se eu vejo que o gráfico está subindo em direção à confluência. Então, eu já deixo anotado aqui na minha agenda que eu tenho uma confluência perfeita no EURUSD, que vai tocar provavelmente entre as 9h20 e as 10 horas da manhã do dia 13. Wilson, como é que você sabe? Porque a confluência tem que tocar aqui, e aqui embaixo ó, eu consigo ver dia e horário. Vocês estão vendo aqui no tal mouse? Ó, dia 13 do 4, às 9h15, às 9h55, às 10h15. Então, eu consigo mais ou menos ver o horário que vai tocar e já fico preparado para poder dar a minha entrada, que eu chamo de entrada sniper, tá? Não, independente da vela que toque, não. Precisa ser a primeira ou, no máximo, a segunda vela nos 2 primeiros minutos, Renilson. Isso aí, Lívia. Precisa assistir muitas vezes para poder entender. É normal
é normal, é importante que vocês reprisem a aula, até por isso que eu estou gravando, para que vocês possam reprisar. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês não está levando tão a sério quanto deveria. Eu sei que a maioria de vocês ainda não estão dando o devido valor a um conteúdo que eu estou passando completamente gratuito. Nessa live aqui, eu tenho 5 alunos meus, né? Ao todo, eu tenho 24 alunos que eu tive ao longo desses anos todos, dando mentorias individuais ou em grupos pequenos, tá? Todos eles, e eles estão aí para não me deixar mentir, pagaram um valor e um valor alto para poder aprender o que vocês estão aprendendo. Eles pagaram R$ 5.000 para poder aprender o que vocês estão aprendendo de graça, tá? E que bom que eles conseguiram compreender que Deus oportunizou que todos tivessem condições de pagar o valor da mentoria e que outros tantos que não têm essa mesma disposição de pagar possam ter a chance de também aprender um pouco sobre o mercado, né? Nesse caso aqui, de forma gratuita, tá? Então, agradeço também a eles, porque se eles tivessem enchido o meu saco, eu não iria fazer a mentoria gratuita, tá? Larissa, não entendi o marco inicial da Fibonacci. Vamos voltar para o marco inicial da Fibonacci, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. E voltaremos como fazer a marcação da Fibonacci. Vamos lá. Apagando. Ó, identificou, Larissa, um movimento de queda agressivo? Você vai procurar agora uma queda o quê? Vertical. Onde é que tem uma queda vertical? Aqui, ó. Daqui, onde está o mouse, até aqui. Ele caiu bem drasticamente. Foi uma queda bem vertical. Ele não caiu assim, ó, em diagonal, como está caindo o preço aqui. Subindo, descendo, descendo. Aqui ele praticamente só desceu. Ele deu 2 respiradazinhas aqui para cima, aqui e aqui, mas praticamente só desceu. Então, o que é que eu vou fazer? Identificar o topo de quando começou a cair. Quando é que o gráfico começou a cair? Ó, você notou que o gráfico desceu, 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 desceu. Aqui ele deu um jump para cima, ó, deu um grande salto. Ó. Aqui ele saltou para cima. Então, você vai identificar quando ele começou a cair. Quando é que ele começou a cair? Nessa vela aqui, ó, das 9h55. Por quê? Você vai ver que o gráfico dá um salto aqui, mas a vela não tem força. Ó. Ela retrai e termina bem pequenininha. Então, você vai pegar o gráfico aqui, nessa tendência de queda, vai vir aqui em ferramentas gráficas, aí você vai vir aqui em linhas de Fibonacci, tá? E aí você vai vir aqui no topo do pavio, ó, do pavio mais alto, que é essa aqui de 9h55. Você vai vir aqui, você vai clicar, clica, aí ele vai trazer um monte de linhas, e você vai arrastar para baixo com o mouse. Bem simples. Agora você vai buscar o fundo máximo. Qual o fundo máximo que você consegue identificar? Ó, vou dar até um zoom, ó. O máximo que o preço caiu foi nessa vela aqui, ó, das 15h10. Então, você vai vir até o finalzinho do pavio aqui, ó, e vai soltar. Pronto. Soltou? Soltou, o que eu falo é você clicar, tá? Clicou a linha, soltou, ela vai ficar fixa agora, não vai mais se mover. Aí você vai ter as linhas de venda. As linhas de venda são essas 3 linhas aqui, ó. A de 38,2, a linha de 50 e a linha de 61,8. Essa linha de 23,6, não. Então, se tocar nessa primeira linha aqui, você tem uma linha de venda. Se tocar nessa segunda linha aqui, você também tem uma linha de venda. Se tocar nessa terceira linha aqui, você tem uma linha de venda perfeita, tá? O Y, prefiro sempre operar na 50 e na de 61,8. Por quê? Porque sempre que eu traço uma Fibonacci, o que é que eu faço para identificar se a Fibonacci é uma Fibonacci legal, uma Fibonacci rígida? Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o movimento das velas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar vir aqui na linha de 23,6. Se ela romper a linha de 23,6, ela vai continuar subindo. Se ela vier na de 38,2 e não respeitar, também romper direto, sem descer, se ela romper direto, sem descer, eu já descarto a Fibonacci. Eu não vou nem na de 50, nem na de 61,8. Eu uso a de 38,2 como teste, tá? Uso a de 38,2 como teste, então o gráfico precisa fazer o quê? O gráfico precisa vir na de 38,2, respeitar de 38,2, voltar, aí quando ela for na de 50, aí eu vendo.
Porque eu já vi que essa linha de 38,2, quando tocou aqui a primeira vez, respeitou. Então, eu uso a 38,2 como teste. Aí eu entro na de 50 e entro também na de 61,8, tá? Então, eu entro sempre na de 61,8 e na de 50. 23,6 nunca e 38,2 geralmente eu uso como teste. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar? Vocês escrevem mais rápido do que eu falo. Estou lendo a mensagem, de repente aparece 20, já perdi a mensagem. Aniele, no caso, se ela romper muito rápido, sem queda, já gera uma insegurança. Na verdade, nesse caso aqui, ela precisa subir, tá, Aniele? Ela precisa subir para tocar nas linhas. Se ela já romper a de 38,2, se ela não tocar e descer, porque ela precisa fazer o quê? Ela precisa tocar na de 38,2, descer um pouquinho, depois ela vai continuar subindo, vai tocar na de 50, descer um pouquinho, subir de novo, tocar na de 61,8, descer um pouquinho. Mas se ela já romper a de 38,2 direto, não respeitou a de 38,2, eu já descarto. Para mim, essa FIBO já não serve mais. Bruno Rocha, só pode usar essa linha em M15? Não, Bruno, você pode usar em qualquer tempo gráfico, tá? Eu prefiro usar em M15 porque eu tenho mais segurança e eu acho que M15 sempre vai respeitar muito mais. Igor Teixeira, se só passar um pouco da 38,2. Igor, se passar só um pouco, beleza. Aí eu uso a de 50 como teste. E espero tocar na de 61,8. Beleza? 38,2 é sempre para mim teste. Sempre não, a maioria das vezes. Mas se não, eu só um pedacinho, eu uso a de 50 como teste e espero tocar na de 61,8. Pessoal, é como a Lívia colocou lá em cima. Precisará rever esse conteúdo algumas vezes para poder ter segurança, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é teoria, né? A prática é um pouco diferente, é mais difícil, mas vocês só vão conseguir se encorajando, operando, trabalhando. Para isso, vocês ganham US$ 10.000 de banca virtual na conta demonstração para poder ficar brincando. Nunca coloquem o capital de vocês em risco. Só coloque dinheiro quando você tiver segurança do que você está fazendo, tá? Enquanto você não tiver segurança do que você está fazendo, não coloque dinheiro na banca, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Alguma dúvida em relação à FIBO? Ficou claro? Sim, mais 55799. Como é seu nome? Eu estou chamando você pelo número, mas é o que está aparecendo para mim aqui. Como é o seu nome? 55799. Marconde. Beleza, Marconde. Sim, o interessante, a experiência me traz a analisar tudo que eu estou falando, mais as velas. O comportamento das velas, para mim, me fala mais do que uma linha. Tá? Mas isso vocês só vão adquirir com o quê? Tempo de tela. Para que você possa conseguir ler as velas, é importante você fazer o quê? Ter muito tempo na frente da tela. Tá? Então, para isso, é importante que vocês tenham bastante tempo à frente da tela para poder entender. Usuário do Zoom, não consegui entender direito. Como faço para assistir a aula novamente? Usuário do Zoom, assim que finalizar a aula está sendo gravada. Quem tiver interesse, envia para mim uma conta Gmail, tá? A conta Gmail para que eu possa enviar pelo Google Drive essa aula de hoje, né? Assim como eu enviei a aula de ontem, tá? A aula está sendo gravada, como eu acabei de mencionar. Larissa Mello, o que é M5? Larissa, M5 é uma vela que tem duração de 5 minutos. M15 é quando você coloca a vela para durar 15 minutos. M1, 1 minuto e assim sucessivamente. Então, sempre que você ouvir esse termo, a vela está em M15, em M5,
significa que a vela dura 5 minutos. Depois de 5 minutos, ela desaparece e nascerá uma nova. Para quem precisa da aula gravada, é só enviar no WhatsApp, tá? Enviar no WhatsApp que eu envio o Gmail, que aí eu envio a aula pelo Drive, tá? Vitor Hugo, análise da FIBO é em M5. Correto. A análise da FIBO sempre em M5. Eu sempre analiso em M5, tá? Todas as minhas análises são feitas sempre em M5, porque em M5 eu consigo estudar a estrutura de uma forma mais aberta. Eu consigo identificar possíveis rompimentos de uma forma mais prática, tá? Então, eu sempre coloco em M5 para poder fazer as análises, ok? Dúvidas? Bruno, não tem o teu WhatsApp. Cara, agora você me pegou. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tá aí. Esse é o WhatsApp. Para quem ainda não tem, é só chamar lá. É só chamar lá que vocês vão ter a aula gravada. Beleza? Agora vem uma outra coisa que também confunde bastante, chamado pullback, tá? Prestem atenção nesse termo. Pullback. O pullback nada mais é, agora eu vou apagar essa FIBO aqui, apesar de eu estar achando ela bastante atrativa para poder operar nela, daqui a pouco eu coloco ela de volta na tela. O que é um pullback? Ó, nós estamos vendo que o gráfico está na tendência agressiva de queda. Nós temos aqui uma linha de compra, tá? Que é essa linha aqui onde está o preço na linha roxa. O preço seria o preço de 1,08228, onde a gente irá fazer uma compra. Digamos que o preço veio aqui, tocou mais uma vez, subiu um pouquinho, e aí ele fez o quê? Veio e rompeu essa linha roxa, tá? Deixa eu tirar o tracejado aqui, para vocês poderem entender como executar um pullback correto, tá? Então, vamos lá. Digamos que a vela veio, ó, veio, tocou, respeitou, subiu um pouquinho, veio, e fez o quê? Rompeu. E aí ela veio lá para baixo, ó. Ela ficou caminhando aqui embaixo, tá? Subiu, desceu, e aí ela fez o quê? Subiu e voltou naquela mesma linha, que era uma linha de compra. Vocês lembram que essa linha aqui era uma linha de compra? Porque o gráfico estava vindo lá de cima, né? Desceu e tocou aqui uma vez, respeitou, tocou mais uma vez, respeitou, e a outra vez que tocou, rompeu. Nós só usamos uma linha de compra, no máximo, até o quarto toque, tá? Depois do quarto toque, é possível que exista um rompimento. Então, já tocou uma vez aqui, já tocou outra vez aqui, é possível que toque mais 2 vezes, é possível que toque mais 2 velas aqui, antes de executar um rompimento. Então, o que acontece? Como eu estava mencionando, depois que o gráfico caminha, né, ele veio aqui, ó, veio, desceu, tocou, subiu, aí ele veio e rompeu, foi lá para baixo. Aí ele subiu um pouquinho, desceu, subiu um pouquinho, desceu, e aí ele veio e tocou novamente na nossa linha, que era uma linha de compra. Só que nesse momento, depois que ela foi rompida, essa linha de compra aqui, essa linha roxa, assim que for tocada aqui, ela passa a ser uma linha de quê? De venda. Agora confunde pra caramba. Por quê? Se a linha que era uma linha de compra foi rompida, ela saturou, teve vários toques, saturou e foi rompida, tá? Ela vai lá para baixo, brinca um pouquinho, sobe, e a primeira vez que ela for tocar nessa linha, ela passa a ser uma linha de venda. É o que nós chamamos de pullback, tá? Pullback nada mais é do que o retorno com continuação, tá? Então, se é um retorno, o preço precisa retornar para aquela linha. Continuação é o que? A continuação de tendência de baixa. Então, o pullback nada mais é do que um rompimento após aquela linha de compra estar saturada, saturou, teve mais do que 4 toques. Mais do que 4 toques, você já pode esperar pelo rompimento, tá? Então, até 4 toques, beleza, passou disso, possivelmente vai romper. Rompeu, aí você espera romper.
Passou do quarto toque, eu vou operar de novo? Não, eu vou esperar romper. Se já tocou 4 vezes, eu vou comprar para quê? Aí eu vou esperar romper. Espero romper, rompeu, foi lá para baixo. Aí eu espero ele voltar lá para cima novamente. Tocou na linha que era de compra. Aí eu vou fazer o quê? Uma venda. Todo mundo conseguiu acompanhar? Rodrigo, inversão de polaridade. Exatamente, Rodrigo. Na verdade, é uma continuação, né, de polaridade. Ela só vai romper, vai dar uma respirada, vai lá para cima, tocar na linha e a gente vai jogar ela para baixo de novo. Todo mundo conseguiu acompanhar o que é um pullback? Igor Teixeira, o suporte vira resistência e vice-versa. Exatamente, bem simples. A mesma coisa acontece lá em cima. Se você tem uma linha de venda lá em cima, o gráfico vai. Tocou uma vez, respeitou. Tocou a segunda vez, respeitou. Tocou a terceira vez, respeitou. Na quarta vez eu não vou. Eu vou esperar romper. Eu espero romper, o gráfico vai lá para cima, e aí quando o gráfico voltar, descer, tocar naquela linha que era uma linha de venda, eu vou fazer o quê? Compro. É bem simples, tá? Não tem segredo. Professor, um tipo de vela poderia alterar tudo isso, né? Se a alta seria forte? Com certeza. Existem velas que nós chamamos de velas de força, tá? Vela de força acaba com toda essa explicação que eu estou dando para vocês agora. O que é uma vela de força? Isso aqui são velas de força, ó. Isso aqui é uma vela de força, isso aqui é uma vela de força. Então, quando tem essas velas de força, que geralmente acontecem em momentos de notícia, que vocês vão aprender o que é e como identificá-las, aí acaba com tudo. Então, você tem que sempre também que identificar as velas, mas eu vou explicar isso aí mais para frente, como indicar, analisar e identificar as velas de força para que vocês não entrem num rompimento, tá? Não entendi, Renilson. No pullback fica sem linha de suporte. Nesse caso aqui, se a linha de suporte, né, tá aqui embaixo, né? Então, o pullback, ele deixa de ser uma linha de suporte e passa a ser uma linha de quê? De resistência, ó. Essa linha aqui, que seria uma linha de compra, vou colocar aqui na cor verde, para simbolizar uma linha de compra, se rompeu, veio aqui, o preço veio aqui para baixo, as velas vieram aqui para baixo, essa linha que era uma linha de compra, ela passa a ser uma linha de quê? De venda. Eu posso colocar ela aqui na linha vermelha, só para poder me ajudar a identificar que ela já não é mais uma linha de compra, agora ela é uma linha de venda, tá? Então, o pullback, o suporte deixa de ser suporte, passa a ser uma resistência, e a resistência, o contrário, né? Deixa de ser uma resistência e passa a ser um suporte, tá? Quando rompe, muda a LTB ou se mantém? A LTB se mantém e é melhor ainda. Por quê? Deixa eu colocar aqui em M15 para conseguir mostrar para vocês. Por que é melhor quando rompe? Porque eu também tenho uma nova confluência aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui a LTB, correto? E temos aqui a linha de suporte, Vitor Hugo. Então, se o gráfico faz o quê? Rompe, ó. O gráfico rompeu, veio aqui para baixo, tocou aqui, respeitou, veio aqui para baixo. Vocês estão conseguindo identificar uma coisa legal aqui, ó? Nós temos o que aqui? Uma confluência de fatores. É a entrada perfeita, ó. Nesse eixo aqui, nós temos o pullback, que é essa linha vermelha, e nós temos o quê? A LTB. Então, quando rompe o pullback, melhor ainda, porque se nós tivermos uma LTB, nesse caso aqui temos, né? Nós também temos aqui a entrada perfeita, que é a entrada nesse cruzamento aqui, ó, nesse X, tá? Então, não desmarque a LTB de jeito nenhum. A LTB vai ficar fixa na tua tela aí eternamente, até ela ser rompida, tá? Enquanto ela não for rompida, deixa a LTB aí. A LTB vai te ajudar muito a ter uma confluência de fatores, tá? Então, quando é rompido um pullback, procure uma LTB ou uma LTA para você ter uma confluência de fatores, porque isso ajuda muito a ter uma entrada perfeita, a entrada que você consegue entrar com mais dinheiro para que você possa ter um retorno muito maior, tá? Deu para entender, pessoal? Vitor Hugo, entendeu? Diego Carvalho, estou me batendo nos nomes, mas está dando para entender o assunto. Maravilha. O mais importante é você entender o assunto.
É importante que você nem saiba o que é suporte. Suporte é o quê? Não sei. Mas eu sei que a linha de baixo eu compro e a linha de cima eu vendo. A linha de baixo, quando for rompida, que seria uma compra, eu vou passar a vender. A linha de cima, quando for rompida, que seria uma venda, eu passo a comprar. Os nomes não vai fazer diferença nenhuma. O importante é que vocês entendam. Beleza? Bob e Priscila, escreva para a gente os termos, porque a maioria é em inglês. Pullback. Pullback se escreve assim, ó. P-U-L-L-B-A-C-K. Pullback. LTA, ó. O Exploit S escreveu certinho, ó. Pullback, LTA, Fibonacci. Perfeito. Ah, o Chacon já tinha escrito também ali o pullback, né? Maravilha. Pessoal, todo mundo conseguindo acompanhar até então? Alguém ficou para trás? Alguém ficou com alguma dúvida de algo que eu já expliquei? A hora de tirar dúvida é agora. Então, resumindo, Wilson, como você faz para evitar os loss, que é um termo que nós utilizamos para as derrotas? Isso aqui, ó, confluência. Confluência é sempre perfeito. Sempre perfeito. Sempre perfeito. Então, às vezes, é como eu falei para alguém que eu não lembro quem foi. Estava conversando com alguém ontem em particular, alguém me chamou ontem para perguntar, acho que foi o Willey. Fala no Willey, eu não vi o Willey aí. O Willey está por aí? Eu estava falando com o Willey ontem porque, às vezes, eu começo a fazer as minhas transações 6h30, 7 horas, 8 horas acabei. Estou com o dia livre. Porém, às vezes não. Às vezes eu começo às 7 e vou terminar só meio-dia, 1h da tarde. Por quê? Quando eu vejo que está muito próximo de atingir uma confluência, o William está aí, maravilha. Quando eu vejo que está muito próximo de atingir a confluência, eu não vou fazer outra entrada, eu vou esperar a confluência. Eu simplesmente espero pela confluência, tá? Todo mundo entendido até então? Você usa algum indicador como confluência? Utilizo vários. Eu utilizo média móvel, eu utilizo as contagens de linhas, utilizo o BV, tudo isso vocês vão estar vendo aí ao longo das próximas aulas, Bruno. Porém, como você falou, tudo como confluência, tá? Nunca utilize um indicador como entrada. Indicador é só confluência para poder lhe confirmar que aquela região ali, de fato, é uma região boa para se comprar ou para se vender. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, outros termos que vocês vão aprender também, que vocês com certeza são curiosos, e vão, né, pesquisar mais coisas, mais assuntos no Google, no YouTube e em outros afins, né? E agora eu sei que vai confundir a cabeça de muita gente. Olha, pessoal, acabou de tocar aqui, eu tirei o alerta, né? Acabou aqui de tocar na nossa linha de compra, tá? Me digam vocês, tocou na linha de compra, vocês teriam comprado aqui nessa linha, nesse toque aqui na linha de compra? Tocou aqui às 21 horas. Vocês teriam comprado? Sim, por quê? Tocou na primeira vela, né? Tocou perfeito, ó, tocou perfeito. Inclusive, se eu tivesse visto, se eu tivesse deixado o alerta aqui, eu acabei tirando o alerta para poder botar a Fibonacci e tirei o alerta, né? Se eu tivesse visto, eu teria feito a entrada de compra aqui junto com vocês, tá? Então, tocou aqui. Essa vela aqui é a segunda vela. Não, peraí. Não, desculpa, eu estou em M15, pessoal. Perdoe. Desculpem. Esqueça tudo que eu falei para vocês. Essa vela aqui tocou às 9h10. Não tocou às 9h15. Eu estava com um tempo gráfico diferente. Eu estava com um tempo gráfico em 15 minutos. Ela tocou às 9h10.
tá? E aqui também já vai servir, talvez, para eu explicar o próximo conteúdo, que é retração e reversão, tá? Então, nessa de 9 e 10, tocou 9 e 10, nós não entraríamos teoricamente. Por que teoricamente, Wilson? Porque agora eu vou explicar para vocês uma coisa que vai confundir 99% de vocês, menos quem já sabe, tá? Que é a diferença da retração para reversão. Qual a diferença da retração para reversão, Wilson? Retração é isso que eu expliquei para vocês agora. Esperar a primeira vela do quadrante tocar e esperar que o gráfico vá para onde? Lá para cima. Isso é retração, tá? Nós compramos, nesse caso aqui, na primeira vela do quadrante ou, no máximo, nos 2 primeiros minutos da segunda vela do quadrante, tá? A vela está com um comportamento estranho, está subindo e descendo muito rápido, então, muito possivelmente, está surgindo alguma notícia ou algum evento. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma notícia agora. Exatamente, tem uma notícia daqui a 11 minutos e teve uma notícia às 8h50 no JPY, né, na moeda japonesa. Mas voltando para o assunto. Retração, prestem atenção. Até escrevam quem quiser anotar. Retração é quando você vai operar na primeira vela do quadrante ou, no máximo, nos 2 primeiros minutos da segunda vela do quadrante, ok? Isso é retração. E reversão, Wilson? Agora vai confundir todo mundo. Reversão é quando você vai operar, preste atenção nessa informação, tá? Reversão é quando você vai operar na última vela, nos últimos 30 segundos da última vela. Se a última vela estiver indo em direção à tua linha de compra, que é essa linha vermelha aqui, que eu vou colocar ela verde aqui para poder facilitar. Se a última vela do quadrante estiver indo em direção à tua linha verde e tocar nos últimos 30 segundos de vida da vela, ou seja, essa vela aqui é a vela das 21 horas e 10 minutos, tá? Se o gráfico tocar às 21 horas, 14 minutos e 30 segundos para frente, você pode comprar. Por quê? Você vai estar comprando para reversão. Significa dizer que você comprou nos últimos 30 segundos da última vela do quadrante e você vai ter as próximas 3 velas, né, esperar as próximas 3 velas nascerem para você poder saber se vai sair vitorioso ou não. Aqui, provavelmente, eu teria feito a compra na reversão. Provavelmente não. Teria feito uma compra na reversão. Aí eu teria que esperar essa vela das 9h15, essa vela das 9h20 e a próxima vela das 9h25 para poder saber se eu iria ganhar ou não. Eu precisaria que o preço terminasse acima dessa linha verde aqui para eu poder saber se eu iria ganhar ou perder, tá? Deu para entender a diferença de retração e reversão? É um pouco confuso, porém é só dar uma notadinha que eu vou repetir para vocês novamente, tá? Eu vou fazer uma operação aqui com uma explicação, só que eu só vou poder operar para reversão daqui a 8 minutos e meio, quando esse tempo aqui zerar. Foi a Luana que perguntou, né? Eu vou operar na prática, Luana, para poder ficar mais fácil, mas eu vou explicar novamente a teoria, como é que funciona a teoria, tá? A teoria da retração, vamos lá. Retração é aquilo que vocês já aprenderam ontem, que inclusive é o que eu mais uso, é o que dá mais resultado. Wilson, você prefere operar retração ou reversão? Sempre retração. Retração é muito melhor, né? Traz muito mais resultado. Porém, a reversão também traz um nível de resultado muito bom, tá? E qual a diferença da retração para a reversão? A retração é o que vocês aprenderam ontem. Precisa tocar a primeira vela do quadrante ou, no máximo, os 2 primeiros minutos da segunda vela
para que vocês possam fazer, no caso aqui, uma compra, tá? Deu para entender retração? E a reversão, preste atenção no que é reversão. A reversão é quando a última vela do quadrante, essa aqui é a última vela do quadrante, ó, às 9h10, a última vela do quadrante, ela toca na nossa linha de compra nos últimos 30 segundos, tá? Ou seja, quais são os últimos 30 segundos? Se ela começou às 9h10, ela termina que horas? 9h15, para essa vela aqui nascer. Se ela termina às 9h15, os últimos 30 segundos são quais? Entre 9, 14 minutos e 30 segundos e 9, 14 minutos e 59 segundos. Entre o segundo 30 e o segundo 59 da última vela. É bem complexa essa explicação. Isso mesmo, Ricardo. Isso mesmo. A partir do minuto 21, 14 minutos, da hora 21, 14 minutos e 30 segundos, se tocar, eu posso fazer uma compra, a entrada sempre com duração de 15 minutos. Tá? Eu vou esperar esse tempo aqui zerar, esperar tocar novamente aqui, para a gente poder fazer uma compra para reversão, tá? Uma compra para próximo ciclo de 15 minutos, ok? Enquanto isso, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação à retração e reversão? Como eu falei, é um pouquinho difícil a explicação, um pouquinho difícil a compreensão, mas nada com que vocês, né, revejam o conteúdo algumas vezes, não possam compreender, tá? Aniele, reversão é quando a última vela do quadrante toca na linha de compra nos últimos 30 segundos. Exato. Toca na linha de compra ou na linha de venda, ou na linha de Fibonacci, ou na linha de LTA, LTB, em qualquer linha. Tocou na última vela, nos últimos 30 segundos, você pode executar a ordem de compra ou de venda. O ideal, o que eu prefiro, isso, o que você prefere? Retração. Prefiro retração. Retração sempre traz um resultado muito melhor. Retração, Aniele, é quando você faz a compra ou a venda na primeira vela do quadrante ou, no máximo, na segunda vela, dentro dos 2 primeiros minutos. Renilson, só compra ou vende quando toca nas linhas e de acordo com a vela. Exatamente, Renilson. A vela rompeu, não estou acompanhando. Rompeu, pronto. Aqui iniciará o quê? O que é que vai iniciar aqui se terminar do jeito que está terminando aqui? Pullback. Exatamente. Marcondes, né? Exatamente, Anderson Silva. Vai começar um pullback. Se terminar do jeito que vai terminar aqui, iniciará um pullback. Essa aqui é a última vela. Se essa última vela aqui terminar embaixo, eu já vou projetar uma confluência perfeita aqui no dia 15/4, entre as 2h30 da manhã e as 5 da manhã. Ou seja, teria que fazer uma entrada corujão, porque aqui você vai ter uma entrada de venda com confluência perfeita, né? Porém, para isso ainda precisa terminar a vela, precisa de um monte de coisa, porque a vela pode simplesmente voltar lá para cima, tá? Mas pelo visto aqui, ela não vai voltar lá para cima. Ela está rompendo. Se forma um martelo do Thor, seria bem legal, né? Se essa vela aqui volta lá para cima e termina verde, perfeito. Aí, próxima vez que tocar, que você tem uma compra linda, porque você vai ter a linha de compra e mais um martelo de confluência para você poder fazer a compra. Mas eu acredito que
É muito difícil ela retrair tudo isso aqui e voltar lá para cima formando um martelo, Marconi. Aniele, retração, compra ou venda na primeira vela ou segunda no máximo nos 2 primeiros minutos. Exatamente, Aniele. Anderson Silva, que não é o lutador de MMA. Anderson Silva, que era um exímio tocador de bateria. Tocador de bateria maravilhoso. Toca a bateria igual faço minhas marcações aqui na corretora. Anderson Silva perguntou, se a segunda vela do quadrante tocou na linha que eu selecionei após o segundo minuto, mesmo assim eu posso fazer a operação no próximo quadrante? Aí, nesse caso, Anderson, você vai esperar a vela voltar um pouquinho para cima e voltar novamente na linha de compra. Se ela começar a andar lateralmente na linha, você esquece aquela compra, porque possivelmente ela rompe como ela está fazendo nesse momento agora. Jefferson Nunes, aprendi que seria quando ocorre a compra ou a venda e tu espera que a vela retraia e ganha naquela retração. Exatamente. Anderson Silva falou que está aposentado. Não, quem é craque não desaprende, não. Tenho certeza que se você pegar uma bateria, você vai desmanchá-la lindamente. Douglas, Wilson, você sempre usa as figuras para comprar, tipo martelo do G, etc? Não, Douglas, mas a grande maioria. A grande maioria das vezes eu espero uma confirmação para poder fazer as entradas. Finalizando essa vela, finalizando essa vela, finalizar, a outra forma de martelo estaria com a compra para M5? Não entendi. Ó, últimos 50 segundos. Vamos lá, vamos simular que aqui tem uma linha, tá? Ó, tem uma linha aqui, uma linha de compra. Vamos lá. Últimos 1 minuto. Como é que eu vou saber que é o último minuto? Porque aqui embaixo está mostrando, ó, que é 21 horas e 29 minutos. Então, essa vela aqui vai terminar, só que eu quero que ela desça, ela vai subir. Vamos botar a linha bem pertinho. Ó. Tem uma linha de compra aqui, nessa linha laranja. Assim que esse tempo aqui zerar, ó, vai zerar esse tempo aqui, ó, hora de compra, vai zerar. Quando ele zerar, vai iniciar uma nova regressiva de 15 minutos. Vocês vão ver aqui, ó, daqui a 3 segundos. A partir de agora, se eu clicar em comprar, eu vou precisar ainda que as próximas 3 velas nasçam, tá? Então, eu preciso... Eita, minha filha, é para você descer. Só que eu quero que ela desça, ela não desce. Ah, filha da mãe. Será que vai formar um martelo ainda nesse negócio? Então, vamos lá. Se eu clicar em comprar agora, ó, comprei. Por quê? Ela tocou na minha linha de compra. Essa aqui é a última vela. Eu cliquei em comprar na última vela. Acabou de finalizar a última vela. Agora terão mais 3 velas, que é o que me interessa. Essa vela que acabou de nascer, a próxima vela das 9h30 e a última vela das 9 e... Não, a vela das 9h30, a vela das 9h35 e a vela das 9h40, que é a última vela, que é a vela que realmente me interessa. Tá? Então, como você faz a compra no último quadrante, na última vela do quadrante, da forma que eu acabei de mostrar. Nos últimos 30 segundos, assim que encerrar esse reloginho aqui, chamado hora de compra. Beleza? Maravilha. Agora eu vou explicar para vocês uma outra coisa muito importante, o scalper. Wilson, fiz uma entrada errada, coloquei o valor errado, coloquei o tempo de expiração errado, eu estava com a mão em cima do mouse, acabei clicando sem querer em comprar, não chegou na linha, a vela está indo na direção que não estou gostando, estou ficando nervoso, entrei com R$1.000, mas me arrependi. Não quero esperar os 15 minutos acabar. Você vai ver que aqui do lado você pode vender a operação. Se você se arrepender agora, ou me arrependi, não quero. Ao invés de você esperar perder os R$1.000, você pode clicar aqui, ó, em vender a transação. Se eu clicar em vender a transação agora, eu vou sair perdendo, nesse momento, 295, 250, ó. Vou clicar aqui em vender, ó. Vendi. Ó, perdi apenas R$273. Isso aqui nós chamamos de scalper, tá? É sempre que você faz uma transação, se arrependeu e quer sair da transação. Você pode vender a transação. Ó, vou fazer de novo. Cliquei em comprar.
cliquei em comprar, estou arrependido, fala, meu Deus do céu, não vai descer, não vai subir, começou a descer, me arrependi. Você vai vir aqui, ó, e clica em vender. Às vezes você pode sair até positivo. Se a vela começar a subir, vier até mais ou menos aqui em cima, você pode fazer um scalper e vender a transação positivo, né? Você não quer falar, eu não quero esperar os 15 minutos, quero garantir ali meus R$200 que estou positivo. Você vai vir aqui e vai clicar em vender. Deixa eu ver se ela dá uma subida aqui. E se ela subir, isso aqui vai ficar positivo, ao invés de ficar menos 530, menos 540, vai ficar ali mais 200, mais 250. Você vai vir aqui e pode vender a tua transação positiva, para garantir um trocadinho, caso você não queira esperar a transação finalizar. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? Ó, o scalp escreve-se dessa forma, tá? Jefferson Nunes, scalping. Scalping, na verdade, é você escapar. O scalp é isso aqui, ó. E você vai estar fazendo scalper, que é quando você vai finalizar a transação de venda, você vai fazer o scalper. O termo correto é scalp, tá? Que é o termo que você utiliza para vender a transação, ok? Bom, eu vou abrir o microfone de vocês durante 5 minutinhos para a gente poder finalizar a nossa live de hoje e eu finalizar a gravação para a gente poder retomar amanhã, tá? Então, eu vou finalizar aqui a gravação